Hoje é dia de festa, né, gente? Hoje é dia de festa, então vamos aproveitar bastante esse grande banquete espiritual que foi servido para nós aqui. Agradecer a presença aqui dessa turma que está afastada da casa, tipo o Milton, né, que está trazendo a música para a gente. Então agradecer a presença de todos. E antes da gente falar do tema Casa Espírita e Jesus, a gente não pode deixar de fazer uma homenagem singela a essa casa, né? Essa casa que recebeu a nossa família há quase 40 anos, né? Assim, se a gente for contar direitinho, a gente tem 38, 39 anos que frequenta o Ana Viana. Eu frequento desde criança, então eu já estou denunciando a minha idade aqui para vocês, né? E essa casa sempre nos recebeu muito bem, Era uma casa pequena, né? Uma casa que lá no Rodo de São Gonçalo, ela cabia pouco mais de 20 pessoas na sua assistência, né? Com os componentes da mesa, nós tínhamos mais ou menos umas 30 pessoas na casa, né? Um número hoje é um número pequeno, né? Aqui frente a todas as pessoas que colocam o seu nome e gostariam de estar aqui frequentando a casa todos os domingos, né? Já tivemos público aqui de 120 pessoas, né? Nesse salão. Tivemos 120 pessoas nesse salão e querendo entrar, o que é mais interessante. Mas o Ana Viana começou com uma casa pequena, uma casa onde cabiam no máximo 30 pessoas, várias pessoas de muito boa vontade, estudiosas do Espiritismo e, mais importante até do que serem estudiosos do Espiritismo, eram sempre pessoas muito propensas à prática da caridade, à prática da ajuda, e eu acho que é isso que notabiliza essa casa, tá? Essa é uma casa de estudo, não tem dúvida. É uma casa onde nós aplicamos os princípios espíritas, onde nós desenvolvemos da melhor forma possível o aprendizado sobre a doutrina espírita, sobre tudo aquilo que Allan Kardec deixou codificado para todos nós, através dos seus livros maravilhosos, né? Desde o Livro dos Espíritos até a Revista Espírita e todo o arcabouço de doutrina que Kardec, durante o curto tempo em que ele começou a estudar, escreveu sobre o Espiritismo e veio a falecer, ele deixou uma obra, um legado muito importante para a humanidade inteira, né? Essa codificação, a Revista Espírita, são legados que permanecerão para sempre conosco. E o Ana Viana, sempre preocupado em trazer a visão espírita de uma forma objetiva e não atendendo a atavismos próprios, não atendendo a pessoalidades, a subjetividades. Acho que todas as reuniões de estudo que são patrocinadas aqui pela casa, elas primam por isso, né? Para que as pessoas tenham entendimento e não colham opiniões pessoais daqueles que dirigem as reuniões. A mesma coisa acontece nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de desobsessão, e onde o que se busca nessa casa é justamente aplicar de forma técnica, de forma bastante objetiva, tudo aquilo que nós aprendemos na codificação. Mas eu acho que mais importante do que tudo isso, né, e o Ana Viana, ele se notabiliza por ser uma casa extremamente técnica, né, por ensinos objetivos. Eu acho que o que traz para essa casa esse caráter especial, e eu digo especial não dizendo que o Ana Viana é melhor que qualquer casa espírita ou qualquer instituição religiosa, tá? Mas eu acho que o que torna essa casa especial, o que torna essa casa diferente, é esse clima de amizade, de fraternidade e de caridade que se pratica nesta casa. Talvez aqui a maioria, não digo nem a maioria, hoje não posso dizer a maioria, né, porque a gente está muito premido de presença de público aqui na casa, mas eu acho que algumas pessoas aqui presentes não têm a noção exata da dimensão caritativa que essa casa tem, né? E não é só a dimensão caritativa de se praticar a beneficência, né, do trabalho da sopa, do trabalho da entrega do alimento,
o trabalho da evangelização não é um trabalho caritativo desse modo, mas sim um trabalho caritativo que é exercido onde há um clima de fraternidade dinâmica entre todos nós, né? Nós podemos ter as nossas diferenças de pensamento, nós podemos ter as nossas diferenças de opinião, e isso é normal, né? Ainda mais no mundo de provas e expiações, as diferenças elas existem e elas sempre vão existir, né? Até o momento em que nós cheguemos a um mundo perfeito, a um mundo de espíritos já muito elevados, onde tenhamos uma unidade de pensamento para cumprimento das disposições da divindade. Mas enquanto isso não acontece, as dissensões, as diferenças de opinião, as controvérsias, elas são comuns, né? Porque cada um pensa de uma forma e cada um pensa em chegar ao fim do caminho, que é a felicidade de todos, de uma forma. Mas o que impressiona nesta casa é o clima de fraternidade existente. Fraternidade entre todos nós. E fraternidade do mundo espiritual para com essa casa. As vibrações que essa casa tem e que nós estamos aqui todos os domingos, terças e mais os dias das reuniões, e recebemos essas vibrações e levamos essas vibrações para casa, elas completam o nosso tanque caritativo para que possamos enfrentar as dificuldades desse mundo. O mundo campeia em muitas dificuldades, separatismo, dificuldade de entender o próximo, dificuldade de compreender as limitações do próximo, mas aqui na casa de Ana Viana, nós realmente temos esse clima de entendimento, de fraternidade, de busca por algo superior para a vida da gente. Então agradecemos demais a casa de Ana Viana. Todos nós temos os nossos dramas pessoais, todos nós temos as nossas perdas, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas limitações para alcançarmos essa felicidade que Jesus prometeu a todos nós. Mas se há um lugar no mundo onde essa felicidade é vislumbrada por nós como uma pequena luz, e onde o caminho é muito pavimentado para que possamos, ainda que seja uma estrada longa, alcançar esse objetivo, esse lugar é esta casa. Então, agradecemos a todos vocês por essas maravilhosas vibrações de paz, de amor, de fraternidade, que tornam a casa de Ana Viana realmente esse lugar especial. Agradecemos demais e que possamos confraternizar sem barulho, sem alegria excessiva, mas confraternizar dentro dos nossos corações, com o entendimento de que muito recebemos nessa casa e que possamos, ao muito receber, muito dar também à humanidade, que muito precisa nesse momento. Tá ok? Feito isso, sem chorar, que é o mais importante, né? Isso aí. Vamos falar sobre o nosso tema, né? O nosso tema, que é a Casa Espírita e Jesus. E eu já queria iniciar sobre o que é para nós o conceito de casa espírita, né? É lógico que nós aqui na casa de Ana Viana, por tudo que eu já falei aqui nesse breve introito, temos essa ideia, né, desse oásis num mundo ainda tão aturdido com problemas. Nós temos a ideia da casa espírita como esse oásis. Mas como foi idealizada a casa espírita e como essa casa espírita chega para nós hoje, né? Vocês vão lembrar que para que nós tivéssemos a codificação espírita, né, para que Kardec pudesse escrever inicialmente o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e por aí vai a sua extensa obra sobre o Espiritismo, foi necessário que se codificasse o entendimento de vários espíritos esses que participaram ativamente da nossa codificação, e através da participação desses espíritos nós formarmos um arcabouço intelectual e de obras para que pudéssemos entender como funciona o Espiritismo, como funciona essa filosofia, essa ciência e essa religião que faz o intermédio entre o plano astral, ou seja, o plano espiritual, e o plano material. Então, a grande missão de Kardec
foi justamente estabelecer, através de um modelo filosófico, científico e também religioso, como funciona essa relação entre o mundo espiritual e o mundo corporal. E, obviamente, nós entendemos, e hoje isso já faz parte até do nosso plasma sanguíneo, né, o entendimento de que nós somos espíritos encarnados num corpo material. E somos espíritos encarnados num corpo material que precisamos de várias encarnações para, através da depuração de nossas dificuldades do ponto de vista moral, nos tornarmos espíritos melhores, galgando os degraus da evolução até a felicidade suprema da nossa perfeição relativa, quando não teremos mais necessidade de reencarnar para cumprir esse ponto de expiações e provas, e passaremos a tão somente exercer o papel de missionários para que a lei divina possa se estabelecer de forma equilibrada em todos os orbes planetários do nosso universo. Então, a nossa missão enquanto espíritos, neste momento, é passar por essa fieira de expiações e provas. Expiações para que possamos expiar as nossas faltas anteriores, provações para que possamos galgar degraus mais importantes na escala da evolução. Feito isso, estabelecida essa fieira de expiações e provas, teremos a qualidade de espíritos superiores, de espíritos felizes, de espíritos com uma perfeição relativa, e poderemos cooperar como o Mestre Jesus, que falaremos ao final aqui da nossa reunião, colaborar como o Mestre Jesus faz neste momento para a harmonia universal, para que a lei divina, a lei de Deus, possa se operar de forma equilibrada e plena por todo o universo. Muito bem, para que nós pudéssemos entender tudo isso, ou seja, para que Kardec pudesse, ao estabelecer a sua codificação, pudesse que esses ensinamentos chegassem a todas as pessoas, foram criados centros de estudo do Espiritismo. Tá? Então, Kardec idealizou, através das sociedades espíritas, os centros de estudos do Espiritismo, onde as pessoas poderiam sentar, como nós estamos sentados aqui nesse momento, e entender um pouco mais sobre a doutrina espírita, seja pelo seu aspecto científico, seja pelo seu aspecto filosófico, seja pelo seu aspecto religioso, né? Então, assim foram criados centros de estudo espíritas. E as reuniões eram reuniões ainda fechadas, por quê? Porque com o advento das chamadas mesas girantes, né, muito se utilizava o espiritismo ou o estudo da doutrina espírita para curiosidade ou diversão de pessoas que queriam conhecer alguma coisa de ordem sobrenatural. Tá? Então as pessoas frequentavam mais as reuniões de estudos dos fenômenos espíritas porque buscavam uma curiosidade, buscavam satisfazer uma curiosidade e buscavam um momento de recreio para as dificuldades que nós temos no mundo. Mas como tudo é encaminhado como deve ser encaminhado, o Espiritismo não é um estudo de uma brincadeira, né? Nós não estamos aqui para simplesmente saber que os espíritos existem, até porque hoje acho que ninguém aqui, pelo menos, tem mais dúvida de que espíritos existem, inclusive nós somos espíritos encarnados, e que há uma pleiade de espíritos que nos acompanha dia a dia, momento a momento, em todas as horas da nossa vida. Seja no momento do nosso nascimento, da entrada nessa encarnação, seja durante todo o curso da nossa vida. Todos nós sabemos que temos um anjo da guarda, um espírito protetor, e que junto com esse espírito protetor, vários espíritos nos acompanham, vários que nos ajudam, alguns que nos obsidiam também, nós temos o entendimento disso, né? E que no momento do nosso passamento, dessa vida física para a vida espiritual, vários espíritos também estarão conosco. Alguns para nos ajudar nesse desenlace do corpo material, alguns para cobrarem as dívidas que nós tenhamos com eles.
Então, por isso é necessário que durante toda a nossa passagem pelo planeta Terra, possamos pagar as nossas dívidas através das nossas expiações. Pedir perdão para aqueles espíritos a quem prejudicamos, e prejudicamos efetivamente em encarnações passadas e nesta encarnação mesmo, né? Então, é necessário que possamos sair deste corpo material cada vez mais libertos, para que os espíritos que nos acompanham sejam espíritos de uma escala superior, e não espíritos de uma escala inferior que ainda nos cobram dívidas. Mas o entendimento disso tudo, o entendimento de que espíritos há e que eles estão conosco, a doutrina espírita sempre nos trouxe. E muitas pessoas utilizavam isso como um ponto de curiosidade. E era realmente curioso. Ainda hoje nas escolas não tem aquela brincadeira do copo, não é? Ainda se faz isso, é retratado em alguns filmes. Então ainda hoje as pessoas veem a figura dos espíritos, né? Os espíritos desencarnados, como uma curiosidade. Mas o estudo do espiritismo não buscava essa curiosidade. O estudo do espiritismo, codificado no Livro dos Espíritos, aponta para nós de que os espíritos, em especial os espíritos superiores, têm muito a nos ensinar. Mas muitas coisas a nos ensinar. Há pontos científicos, filosóficos, religiosos, que inclusive não são do nosso alcance, não são do alcance da ciência material. E muitas dessas coisas já nos são adiantadas, e a obra de André Luiz, por exemplo, é prolífera em cada um desses exemplos, para que nós possamos entender de que ainda há muita coisa fora do nosso entendimento que já campeia o plano espiritual. O plano espiritual já planeja para o planeta Terra a evolução em muitos anos. Então, muitas coisas que já são comuns lá ainda são completamente desconhecidas para nós. E nós precisamos cada vez mais evoluir para esse entendimento. E para isso serviam os centros de estudo espírita. As sociedades espíritas, elas foram estabelecidas para isso, para que pessoas estudiosas e não curiosos, para que pessoas realmente estudiosas se aprofundassem nessas verdades e pudessem, através do seu entendimento, compor uma nova linha de pensamento da nossa sociedade. E a gente lembra, né? Eu não sei se a maioria aqui leu Obras Póstumas, mas acredito que várias pessoas pelo menos tenham passado uma vista, né? A famosa passagem do Alto em Barcelona, onde vários livros espíritas são queimados pelo resquício de inquisição que ainda existia na Igreja Católica, em especial na Espanha. Dizem que a Inquisição espanhola foi terrível, né? Terrível, nas mãos do Torquemada, foi uma Inquisição terrível. E o resquício dessa Inquisição, e nós estamos falando do século XIX, né? Afinal de contas, o Livro dos Espíritos foi editado em 1857, em algum momento, parte da obra doutrinária de Kardec é queimada em praça pública, né? E isso é muito bem retratado no livro Obras Póstumas. E por que a gente está falando sobre isso? Porque, assim, esses estudos, né, esses estudos espíritas, eles vão ganhando cada vez mais contorno na nossa sociedade. A gente pode observar de uma forma muito clara que aqui, as nossas reuniões, desde que nós iniciamos essa reunião, eu posso estar enganado, mas foi no ano de 2003, essa reunião de domingo, tá? Posso estar enganado, mas eu acho que foi isso mesmo, 2003. Essa reunião aqui, ela começou com 4 pessoas. Minha mãe, minha irmã, Regina, que está em São Paulo agora, e Maurício, que está em Santa Catarina, né? Essa reunião se iniciou com 4 pessoas. E, antes da pandemia, o número de frequentadores desta reunião, salvo algumas exceções de feriado, coisa do gênero, nunca foi menor do que 100 pessoas. Nós já chegamos aqui a ter 120 e poucas pessoas. Pessoas que procuram somente consolo? Não. Muitos de nós aqui, obviamente,
talvez a maioria tenha chegado à casa de Ana Vina pela dor, para se consolar de algum problema, mas a verdade é que muitos de nós aqui permanecem nesta casa não somente por conta dos nossos problemas e para ter um lenitivo das nossas dificuldades. A maioria está aqui para aprender, para realmente aumentar o seu conhecimento do que seja essa ciência espírita. E assim é desde o início das sociedades espíritas, né? As pessoas, os curiosos vão se afastando, porque a curiosidade ela é sanada de uma forma muito momentânea, de uma forma muito efêmera, né? E passa a se ter a necessidade de entender aquele fenômeno do ponto de vista científico e filosófico, né? Então, assim, cada vez é maior a busca pela ciência espírita, porque a maioria de nós quer entender determinados fenômenos que, infelizmente, do ponto de vista científico, ainda não consegue ser explicado de forma coerente ou de forma clara por outras denominações religiosas. E isso está ficando cada vez mais natural. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, que já se aprofundou um pouco mais no estudo do Espiritismo, em especial nesses momentos de pandemia, né? A quantidade de pessoas que nos procuram para entender que filosofia religiosa, que ciência é essa que faz com que consigamos manter a nossa serenidade num momento de dificuldade tão grande que nós estamos passando. Brigas, casais se matando dentro de casa, índices de divórcio, de separação indo aos píncaros, violência doméstica indo aos píncaros, né? A volta do convívio social cada vez mais separatista, as pessoas de um lado e de outro, não querendo andar como o Buda chama o caminho do meio, buscando os extremos, né? E por que nós estamos passando por isso, na qualidade de espíritas, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais serena? Isso gera curiosidade nas pessoas. Peraí, eu preciso entender, o mundo está desabando aqui. Por que você está tranquilo? Que filosofia religiosa é essa que faz com que, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os desequilíbrios, vocês consigam praticar a caridade, pensar no bem, ter um revolvimento para a paz interior, que o mundo não está neste movimento. Então, assim, em especial no meu ambiente de trabalho, né, e é muito engraçado, né, porque no meu ambiente de trabalho, entre 70 pessoas, eu sou o único declaradamente espírita, né? Ou seja, não frequento nenhuma outra denominação religiosa, nada contra não, tá? Assim, podem frequentar o que vocês quiserem, porque a convicção da espiritualidade e a convicção do espiritismo como filosofia, ela é própria. Então você pode frequentar o que você quiser. Ontem mesmo foi o dia da confirmação do meu filho na igreja luterana, né? O que os luteranos chamam de primeira comunhão, né? Meu filho estava se confirmando como fazendo a sua primeira comunhão, porque a minha esposa é luterana e faz questão que os filhos estudem a metodologia luterana. Ontem ele estava fazendo a confirmação e eu estava lá, todo pimpão, entendeu? Tirando foto, entendeu? Porque, assim, as denominações religiosas estão aí e todas são importantíssimas para a evolução espiritual da humanidade. Então, jamais deixem de frequentar. Só não deixa de vir aqui a Ana Viana também, entendeu? Que é o nosso porto seguro. Mas, o que eu estava dizendo, várias pessoas de várias denominações religiosas, e dentro do meu escritório tem 70 pessoas, eu sou o único declaradamente espírita, né? E na minha equipe mais próxima eu tenho uma católica, uma evangélica neopentecostal, entendeu? Aliás, tem duas evangélicas neopentecostais, uma católica praticante e mais aquele pessoal que frequenta ali, mas não tem uma religião específica. E assim, depois da volta gradual aos trabalhos lá no escritório, depois ainda no curso da pandemia, porque ainda estamos no curso dessa pandemia, assim, as pessoas começaram a me procurar
incessantemente, gente. Incessantemente. Primeiro, querendo entender que filosofia é essa, que faz com que a gente passe de uma forma certa, um pouco mais serena nesses momentos de dificuldade. E depois, né, como assim, as pessoas vão conversando um pouco mais e você vai conversando sem querer fazer apologia, sem querer fazer o convencimento para que as pessoas busquem a sua filosofia religiosa, mas simplesmente para um entendimento, né, universal do que seja, e as pessoas começam a falar coisas do tipo, mas um dia eu estava na minha casa e subi, né, para pegar alguma coisa e tinha uma mulher sentada na minha cama. Como é que você explica isso? Entendeu? Então você começa a ter essas coisas, né? Porque na minha igreja o pastor faz uma energia lá, o sujeito ele dá um tombo para trás, assim, isso é explicado pelo magnetismo. Não sei se você sabe, entendeu? Então as pessoas começam a ficar cada vez mais curiosas e querendo entender. E eu nunca vi uma busca tão grande pela filosofia espírita como eu estou vendo nos últimos tempos. Com todo o separatismo, com todas as dificuldades, a casa está cada vez mais cheia, a casa está cada vez com mais procura e as pessoas, tá, de todos os pontos de vista, no trabalho, nas filosofias religiosas, nas filosofias políticas, nos exames filosóficos, cada vez mais há uma busca pelo espiritismo. Ontem estreou um programa, assim, é porque eu não vejo muita televisão, mas a minha esposa estava vendo, eu vou ficar com dúvida aqui se é no Discovery Channel ou se é no History Channel, tá? Mas é um dos dois, com certeza que ela quando não tem nada para ver, ela vai ver um dos dois. Um programa estreou ontem, né? Eu estava sentado na cama estudando para a nossa palestra de hoje, e o nome do programa é Sombras do Além. Sombras do Além. Tá lá Robson que não me deixa mentir. Estreou ontem o programa Sombras do Além. Ou se não estreou ontem, estreou semana passada, alguma coisa do gênero. Gente, é impressionante. Uma mulher com um cara, tá? Não sei se vocês viram o filme Invocação do Mal, tá? Esse Invocação do Mal 3 é um casal que a mulher é uma médium de mão cheia e o cara é o cientista que acompanha a médium, né? E esse programa é exatamente isso. É uma médium que vai em casas onde há fenômenos paranormais, tá? E ontem, por exemplo, a pequena passagem que eu vi de 10 minutos, essa mulher ia numa casa onde tinha um grande índice de suicídio. E aí ela faz o retrato falado da pessoa que tinha morrido e também explicando por que tinha morrido, que era o espírito obsessor que ficava em cima da irmã lá, para que a irmã se suicidasse. Assim, eu não posso aferir para você o grau de veracidade, de verdade que tem tudo isso, porque realmente eu vi 10 minutos. Mas assim, a temática é totalmente voltada para isso que nós estudamos todos os dias. É o sobrenatural que para cada um de nós aqui é muito natural. É muito natural. Então, essa importância, né, do fenômeno espírita, ela é muito grande para nós, e as casas espíritas, né, esses centros de estudo, são os centros onde isso se desenvolveu. Mas eu queria fazer desde agora um link, né, com Jesus e a casa espírita, porque eu não sei se vocês conhecem a fundo a história do espiritismo, mas o espiritismo, tanto na Europa quanto na América do Norte, ele é um espiritismo muito científico. Ele é muito científico, embora, obviamente, haja também o seu contorno muito filosófico e também o seu contorno religioso. Mas o contorno tanto na Europa quanto na América do Norte, ele é por demais científico. E há algumas denominações que se dizem estudiosas do espiritismo que sequer acredita na reencarnação. Não sei se vocês sabem disso. No livro do Arthur Conan Doyle, por exemplo, História do Espiritismo, isso fica muito patente para todos nós. Mas onde é que eu quero chegar? O espiritismo no Brasil.
o espiritismo no Brasil. A gente pode falar mal do Brasil o quanto a gente quiser, tá? A gente pode dizer que o nosso povo é ignorante, que os nossos políticos não têm a menor noção de administração pública. A gente pode dizer que falta educação, falta higiene. A gente pode falar qualquer coisa desse país. Só que duas coisas a gente tem que reconhecer. Três coisas a gente tem que reconhecer. A primeira delas, a qualidade da nossa música, que, sem sombra de dúvida, é a melhor do mundo. Eu não queria falar isso porque eu queria deixar meu me envergonhar, entendeu? A qualidade da nossa música, que ela é reconhecida mundialmente, a quantidade de belezas naturais existentes no nosso país, tá? Eu não posso deixar de reconhecer que o Brasil é um país lindo do ponto de vista de belezas naturais e a fé do nosso povo. A gente tem todos os problemas do mundo, mas a fé do nosso povo, e isso a gente vê na religião católica, na religião protestante, seja a mais tradicional como as neopentecostais, nas religiões de origem afro, né? E também no espiritismo. O espiritismo no Brasil especificamente, ele tem o seu início através da Federação Espírita Brasileira, com pessoas da qualidade de Olinda Amorim, de Adolfo Bezerra de Menezes, assim, ainda naquele momento, né, embora as pessoas sempre estivessem bastante preocupadas na difusão do espiritismo como religião, como filosofia religiosa, ainda neste momento inicial, nós vemos uma conotação muito grande científica do espiritismo no Brasil. O espiritismo estudado como ciência. Só que dois caras mudam isso completamente. Mudam a roupagem do espiritismo no Brasil e, via de consequência, no planeta Terra. O primeiro deles, eu não preciso dizer para vocês, se chama Francisco Cândido Xavier. O que esse médium, e eu não vou falar do Chico, o homem do Chico religioso, eu vou falar do Chico médium, tá? O que este homem, com a sua mediunidade, ele transformou famílias, entendimentos, resistências religiosas, através da sua mediunidade, não está escrito nos anais do Espiritismo. As reuniões que Chico, inicialmente em Pedro Leopoldo e depois em Uberaba, fazia, naquela casebre onde ele estabelecia as suas reuniões, aquilo muda por completo, do ponto de vista caritativo, a existência do Espiritismo no Brasil. Não satisfeito com essa figura de Chico Xavier, outro sujeito chamado Divaldo Pereira Franco transforma essa ideia do espiritismo científico, do espiritismo religioso, do espiritismo filosófico, meramente filosófico, numa obra que, meus amigos, eu não tive a oportunidade de ir à Bahia para ver, mas quem foi diz que é uma coisa faraônica, e faraônica do ponto de vista da caridade e do exercício da caridade para com o nosso próximo. Então, se o Espiritismo sempre teve uma conotação científica, com esses dois, estou falando de duas pessoas, com esses dois irmãos, é a materialização de Jesus dentro da casa espírita. Quando nós falamos de Jesus, né, e eu tenho muita dificuldade de falar sobre Jesus, eu confesso isso a cada um de vocês, porque em verdade ainda não consigo me sentir próximo dele como gostaria de me sentir, né? Eu tenho muita dificuldade para falar sobre Jesus, mas todos os livros que falam sobre Jesus, desde o Sublime Peregrino, passando por Francisco de Assis e toda a obra do Espiritismo, tá? Que é vasta em relação aos tempos do Cristo,
está aí Boa Nova que não me deixa mentir, Ave Luz e outros livros tão importantes, traz a ideia de um espírito magnânimo e de um espírito que rompe com uma filosofia e faz com que a Terra, o planeta Terra, através do seu entendimento das relações humanas, deixe de entender que a forma de relação é a forma de vingança, do olho por olho, dente por dente, e é a maneira de você crescer espiritualmente através do perdão do seu próximo. É a filosofia que traz para nós, mas não é trazer porque ela sempre existiu, mas que materializa através de exemplificação para todos nós, de que devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos. Devemos fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito a nós. E o Espiritismo, do ponto de vista científico, embora o Evangelho segundo o Espiritismo traga essa ideia para todos nós, o Espiritismo científico, ele não materializa de forma forte isso que acontece. Mas no Brasil, esses dois espíritos, Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco, materializam dentro da casa espírita essa ideia do Cristo. E é por isso que cada denominação espírita, cada casa espírita e cada espírita presente precisa agradecer por demais a esses dois homens. Chico já nos deixou, Divaldo permanece conosco, mas esses homens, eles fazem com que a filosofia espírita se case definitivamente com a doutrina do Cristo. E isso acontece neste país, tão problemático, com tantas mazelas, com tantas dificuldades. A materialização do Cristo acontece aqui. E, meus amigos, com todos os nossos problemas, nós somos privilegiados. Privilegiados, porque não estamos aqui tão somente dizendo para vocês como é que funciona o sistema mediúnico, como é que funciona a capacitação mediúnica, como é que tem que ser a conduta de uma sociedade espírita, que isso também é muito importante. Entendam, isso é importante demais. Mas nós aqui na casa de Ana Viana, na qualidade de espíritas, nós estamos aprendendo a materializar o amor do Cristo no nosso dia a dia. É isso que nos torna tão especiais. É isso que torna esse país o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Que cada um de nós aqui presente, possa entender essa responsabilidade. A casa de Ana Viana é uma materialização da luz do Cristo na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, no nosso país. Quando nós adentramos a essa casa e aprendemos essa filosofia maravilhosa e compreendemos os fenômenos que nos ligam ao plano espiritual, ainda que estejamos no plano material, além de tudo isso, nós aprendemos a como ser mais caridosos, a como ser pessoas melhores, a como exercer a convivência com o meu próximo, de modo a que eu possa ser melhor, mas que também possa tornar o meu próximo melhor. A casa espírita, ela sempre pode existir, ela sempre pode entender os fenômenos, ela sempre pode entender a fenomenologia filosófica que nos torna pessoas melhores, mas jamais a casa espírita vai poder passar isso para nós se nós não entendermos a lei mais importante que versa nessa terra, lei trazida pelo Cristo: ama o teu próximo como a ti mesmo, faze ao teu próximo o que gostaria que fosse feito a você. E, meus amigos, todas as filosofias, todas as ciências se conformam nessa lei. E se tivermos o entendimento desta lei e praticarmos essa lei primeiro na casa espírita, junto com a casa espírita dentro do nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa condução, no comércio, em todas as instâncias da nossa vida, não tenham nenhuma dúvida, a fraternidade do Ana Viana e a luz do Cristo vai brilhar em nós em todas as instâncias da nossa vida.
E ao não esquecer isso, galgaremos os tão sonhados degraus da evolução e nos tornaremos pessoas melhores, espíritos melhores e tornaremos essa casa cada vez mais um ponto de luz, tão importante para cada um de nós e que possamos levar para as nossas casas, para o nosso trabalho, para a nossa vida esse entendimento. A casa espírita é importantíssima, mas a casa espírita sem a doutrina de Jesus e sem a materialização e a compreensão, a prática, a exemplificação que a façamos todos os dias, ela seria estéril e ela seria morta. A fé sem obras é morta. A casa espírita precisa da nossa fé, mas precisa da nossa obra do dia a dia para que nos tornemos pessoas melhores. Falei no tempo. Obrigado a todos vocês. Uma comemoração maravilhosa e que essa casa, sinceramente essa casa, nos acompanhe todos os dias da nossa vida. Cada vez que colhamos uma luz dentro da nossa casa, possamos levar essa centelha de luz para a nossa vida, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, para os nossos companheiros, para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho. Brilhe a luz do Cristo em cada um de nós. Daqui a 2 semanas eu volto para falar sobre o Natal. Fiquem com Deus. Obrigada.